Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral e a todos que acompanham a agência. Estamos retomando a 27ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Solicito ao senhor secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item da pauta de hoje. Boa tarde a todos. Nós fizemos uma pequena alteração na ordem de julgamento, de forma que eu passo a chamar o item 7, processo 48.500.002763/2023-85. Assunto: pedido de medida cautelar protocolado pelas Centrais Elétricas Itaparica S.A. com vistas à suspensão da cobrança de multa de encargos rescisórios da usina fotovoltaica UFV Caetité 5A pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Diretor-relator, Elvio Guerra. Diretor-relator do voto vista, Sandoval Feitosa. Bem, senhores diretores, esse aqui é um processo vista do diretor Elvio. Eu até não tenho o hábito, que eu acho que o diretor, autor do voto condutor, é importante que ele esteja presente quando da trazida, quando trouxermos do retorno, né, do voto vista. Mas estamos num dilema. Os outros dois processos também são do diretor Elvio e ele não está presente. Ele pediu aqui informou que atrasará um pouco. Sendo assim, eu vou lendo o processo. Eu espero que ele retorne aqui até o fim da conclusão da minha leitura do voto vista do diretor Elvio. E, diretor Sandoval, acredito que mesmo com todo esse cuidado, nesse caso aqui não teria grande problema nem prejuízo, porque está acompanhando o voto do diretor Elvio. Perfeito. Então, ainda que ele não esteja presente, não está divergindo dele na ausência. Não, perfeito. Bem lembrado. Obrigado, diretor Fernando. Bem, trata-se do pedido apresentado pela Renova Energia S.A., empresa em recuperação judicial, na data de 15 de março de 2023. Esta empresa é controladora das Centrais Elétricas Itaparica S.A., também em recuperação judicial. Em razão da rescisão do contrato de uso do sistema de transmissão, o CUST 110 de 2015. No seguinte sentido: restituição dos valores pagos a maior, uma vez que o CUST deveria ter sido rescindido de pleno direito quando da recuperação judicial do Grupo Renova. E 2, a não aplicação da multa rescisória prevista no item 4.3.11, módulo 5, acesso ao sistema das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica, seja por ausência da previsão contratual, por proibição de violação ao princípio da legalidade ou mesmo pela ausência de danos causados ao sistema. Verifica-se que, na sequência, em 24 de março de 23, as Centrais Elétricas Itaparica, em recuperação judicial, daqui em diante, doravante denominada recorrente, protocolou novo pedido no qual requer a concessão de medida cautelar para suspender a cobrança da multa rescisória pelo ONS até a apreciação definitiva do mérito apresentado no recurso administrativo protocolado em 15 de março de 2023, ou, no mínimo, até a conclusão da consulta pública 15 de 2023. Essa consulta pública, também conhecida como Dia da Anistia, já foi encerrada por este colegiado. E item B, o conhecimento e o provimento do requerimento administrativo para afastar a incidência de multa rescisória do CUST, seja diante do acolhimento das razões declinadas no documento, seja em razão da aplicação à Itaparica da medida proposta na consulta pública 15 de 2023. Na sessão plenária de 13 de junho de 2023, quando realizada a 20ª reunião pública ordinária desta diretoria colegiada, iniciou-se o exame do pedido de medida cautelar, ocasião em que o diretor Elvio Neves Guerra destacou que, primeiro, quanto à fumaça do bom direito, fumus boniori, desculpa, gente, não adianta, fumus boniuris, a empresa alega que, ainda que haja um prazo regulatório mais longo para apreciação de pedidos dos
agentes, este prazo não atende ao caso concreto da Itaparica, que ingressou com requerimento administrativo há 2 meses e ora se encontra diante de uma cobrança de multa sem a adequada e tempestiva análise de seu pleito administrativo. Boa tarde, diretora Agnes. Quando também entende a empresa que os encargos rescisórios do CUST 110 de 2015 devem ser afastados. Primeiro, porque esta é a medida que se propõe de forma erga omnes para usinas em situação idêntica à da UFV Caetité, no âmbito da CP 15 de 2023. 2. Pela ausência de base legal e contratual para a cobrança da penalidade. E 3. Porque não se levou em consideração que não houve qualquer dano no caso concreto, uma vez que a Itaparica pagou todos os EUSTs devidos até o momento da sua rescisão, em janeiro de 2023, não tendo havido por parte da SRT, então, superintendência responsável pela instrução de processos dessa natureza, hoje STD, qualquer análise acerca da dosimetria da penalidade aplicada. Ainda argumentou o diretor Elvio Guerra, no sentido de que discorda dos argumentos relacionados ao item 1, visto que a consulta pública 15 de 2023 foi aberta propondo uma rescisão amigável do CUST, mas o CUST da UFV Caetité já foi rescindido. Sobre o item 2, entendo não ser possível afastar a aplicação da penalidade imposta em razão de avaliação de eventual dano do caso concreto, visto que o ONS observou o rito administrativo ordinário estabelecido no item 4.3.11 do módulo 5 das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica, e aqui citado, em caso de rescisão do CUST antes do fim da outorga, serão devidos os EUSTs referentes aos 3 anos subsequentes à data da rescisão ou do início de execução do CUST, caso o contrato ainda não esteja em execução, sendo que a liquidação ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequente. Ainda no item 25 do voto do eminente relator, do voto condutor, quanto ao item 2, a demanda do agente ancora-se no entendimento de que este normativo é explicitamente aplicável para empreendimentos outorgados, e sendo a UFV Caetité uma usina submetida a registro, tal instrumento não se aplicaria a ela. Trata-se aqui de uma avaliação jurídica do alcance da norma, que já está sendo feita pela STD em sede de requerimento administrativo. Contudo, em análise perfunctória, entende o diretor Elvio que o empreendimento registrado equipara-se ao empreendimento outorgado, estando sujeito, portanto, a todos os direitos e obrigações atinentes à contratação da rede. Por fim, conclui o diretor Elvio no seu voto condutor, assim reputo ausente no presente caso a fumaça do bom direito, razão pela qual entendo que deve ser negado provimento ao pedido cautelar. Na fase de debates, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa ponderou que na abertura da consulta pública 15, sequer estava mencionada a possibilidade de aplicação do mecanismo de anistia para custos já rescindidos. Estaria apenas em contribuição apresentada fora do escopo da audiência pública, o que indicaria que a fumaça do bom direito ainda seria mais tênue. Apontou ainda que é corrente comum interpretação no sentido de que sequer o perigo da demora estaria presente em casos deste tipo, pois havendo decisão favorável ao agente setorial, seria possível reaver eventuais valores pagos por meio de recontabilizações. O diretor Fernando Mosna sustentou que, ainda que tenha defendido a possibilidade de alargar o escopo da consulta pública 15 de 2023 para possibilitar a aplicação do mecanismo de anistia aos custos já rescindidos, o fato é que não haveria fumaça do bom direito, pois, de fato, na abertura da consulta pública,
não foi feito menção a esta possibilidade. Diante da relevância do caso, pedi vistas para examinar melhor os pedidos, o direito envolvido e as eventuais consequências da decisão. Assim, após analisar as circunstâncias apontadas, não vejo como discordar do voto proferido pelo eminente relator. Portanto, também reputo ausente, no caso, a fumaça do bom direito. Com efeito, não haveria e não se pode considerar qualquer direito em face da simples instauração da Consulta Pública 15 de 2023, tenha ela mencionado ou não qualquer aspecto, e cautelares protegem direito e não meras expectativas de direito. Havia e ainda há base legal e também contratual para a cobrança da penalidade, conforme previsto no item 4.3.11 do módulo 5 das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica e também o próprio CUST 110 de 2015. E a exigibilidade da multa por rescisão do CUST não exige e não pressupõe a demonstração de dano no caso concreto. Verifica-se, portanto, que a Resolução Normativa 1065, de 11 de julho de 2023, editada como resultado dos debates realizados na Consulta Pública 15 de 2023, efetivamente não incluiu a possibilidade de aplicação do mecanismo de anistia para custos já rescindidos. Exatamente nesse sentido, destaco o seguinte trecho do voto vista condutor da decisão, emitido pelo eminente diretor Fernando Mosna, no caso, dos custos rescindidos anteriormente ao mecanismo extraordinário de anistia, item 27. Na 15ª RPO, que resultou na abertura desta consulta pública, no caso a 15 de 2023, sugeri que os agentes contribuíssem acerca da possibilidade de aplicação do mecanismo de anistia para custos já rescindidos. Na oportunidade, a diretora Agnes externou sua preocupação contábil, especificamente no caso do faturamento dos encargos rescisórios já terem sido emitidos pelas transmissoras. As áreas técnicas apresentaram na nota técnica 21, emitida pela STD, SCE e STR, que a proposta apresenta riscos relacionados ao estabelecimento de um marco temporal adequado. Por exemplo, caso se permitisse a aplicação do referido mecanismo para custe em que os encargos rescisórios foram faturados e ainda não pagos, haveria o risco de que os agentes que realizassem o pagamento, por sua vez, questionassem a adoção de tal marco. Posto isso, indico minha concordância, aqui no caso o item 29 do voto do diretor Fernando, minha concordância de que o mecanismo extraordinário de anistia seja elegível apenas para custe que ainda não tenha sido rescindido. Pelo exposto, acompanho o relator, no caso o relator diretor Elvio Guerra, e o voto também por negar provimento ao pedido de medida cautelar protocolado pelas Centrais Elétricas Itaparica S.A., empresa em recuperação judicial, com vistas à suspensão da cobrança de multa de encargos rescisórios da usina fotovoltaica Caetité-VA pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, remetendo então os autos à área técnica para análise de mérito da matéria. Bem, senhores diretores, este é o voto que eu profiro. Na ocasião do julgamento, todos os diretores votaram. O diretor Ricardo não votou. Bem, muito obrigado, Ricardo. Então, sendo assim, está subsistente o voto do diretor Elvio, porque é o voto condutor, e nesse momento, tanto a diretora Agnes como o diretor Fernando, que tiveram a oportunidade de votar naquele momento, terão a oportunidade de confirmar o voto, se for o caso, enfim, se manifestar no processo, e também o diretor Ricardo. Sendo assim, eu abro agora para votação. No caso, confirmar o voto... Sim, eu já tinha acompanhado o relator no voto original também. Eu também mantenho meu voto. Eu voto por acompanhar o voto do relator e o voto visto também.
Bem, então, sendo assim, eu proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu negar provimento ao pedido de medida cautelar protocolado pelas Centrais Elétricas Itaparica S.A. em recuperação judicial, com vistas à suspensão da cobrança de multa de encargos rescisórios da usina fotovoltaica UFV Caetité-VA pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Bem, senhores diretores, o diretor Elvio, ele é o relator de 2 itens ainda que constam na pauta. O diretor Fernando não está com o voto dele ainda concluído, é isso, diretor Fernando? Então, eu vou suspender aqui a reunião por 15 minutos até o retorno do diretor Elvio. Então, senhor secretário, por favor, a reunião está suspensa.
Bem, senhoras e senhores, muito boa tarde. Novamente, estamos retornando aqui a 27ª reunião pública. Solicito ao secretário-geral que, por favor, apregoe o próximo item da pauta. Item 6, processo 48.500.00.9357/2022-62. Assunto: recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões, Ser Missões, em face do despacho número 3.681 de 2022, emitidos pela então Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, que não aprovou o contrato de comercialização de energia elétrica a partir de licitação pública. Contrato de compra e venda de energia elétrica número 1 de 2022, celebrado entre a Recorrente e a Exponencial Energia Limitada, pactuado em decorrência de resultado de processo licitatório correspondente ao leilão de compra de energia elétrica Ser Missões 2022. Diretora relatora, Agnes da Costa. Diretor relator do voto vista, Elvio Guerra. Bem, eu vou dispensar aqui a leitura do relatório como um todo. Eu repito aqui, basicamente, aquilo que está no relatório da diretora Agnes. E é um processo em que eu solicitei vistas, fazer aqui menção apenas que fiz reunião com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, no dia 20 de julho passado, e para entender um pouco melhor a proposta que foi apresentada pela permissionária, e nessa mesma data, a Ser Missões, que é a empresa que é a interessada nesse processo, que é a Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões, ela apresentou, se comprometeu, ratificou aquilo que ela já tinha mencionado, que na hipótese de a ANEEL aprovar o pedido subsidiário apresentado nesse processo, ela se compromete a arcar com a diferença de valores em face da Exponencial, que é a licitante vencedora no processo em que ela fez compra de energia. E a discussão, só para relembrar, a discussão era em relação ao valor, quando ela fez a chamada pública para a contratação de energia, já havia sido informado qual seria o PLD, e o PLD estava mais baixo do que o contrato que ela fez de compra de energia. Então, a diretora Agnes foi a relatora desse processo, e eu solicitei vistas, então esse é o relatório. É um pedido de vista, então a Procuradoria já se manifestou. Não Perfeito, sei se... é isso. O diretor segue com o voto. Bem, eu faço aqui, então, a leitura da fundamentação. Trata-se, portanto, do recurso administrativo interposto pela Ser Missões, em face ao despacho número 3681, de 2022, emitido pela então Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, a SRM, que não aprovou o contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública, CCELP. O contrato é o CCVE número 1 de 2022, que foi celebrado entre a Recorrente, no caso a Ser Missões, e a Exponencial Energia Limitada. No encaminhamento do processo, a diretora Agnes, ela votou no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo em face desse despacho, e determinou que agora a SGM, né, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, SGM, e a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica avaliassem a necessidade de aprimoramento do PRORET. Então, foram as duas principais sugestões e recomendações da diretora relatora. Também determinaram que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica inclua as Ser Missões como participante do processo de mecanismo de compensação de sobras e déficits, o MCSD, ex post, referente ao ano de 2022. Também determinar a SGM
e a assessoria da diretoria, assessoria institucional da diretoria, a ID, que organizassem até outubro de 2023 evento de capacitação setorial sobre os mecanismos de contratação para as permissionárias dos serviços de energia elétrica, com a participação da própria CCE. E, então, que passo a fundamentação do meu voto de vistas, propriamente dito. Quanto ao recurso, eu concordo com a avaliação da diretora relatora de que houve não somente o envio intempestivo do contrato para aprovação da agência, mas também a realização de certame visando uma contratação retroativa de energia. Ademais, também entendo que a empresa requer a aprovação do seu CCVE, celebrado com a exponencial, de forma a se isentar da penalidade por insuficiência de lastro, a qual, conforme dados obtidos junto à CCE, equivale a aproximadamente R$ 5 milhões. Por isso, também entendo que, com os elementos postos, naquela oportunidade, a ANEEL deveria conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas Sermissões. Ademais, divirjo respeitosamente dos demais dispositivos do voto condutor endereçados pela relatora. Quanto à necessidade de aprimoramento do PRORET, foi considerado, abre aspas, importante avaliar a razoabilidade do aprimoramento do PRORET sob a ótica da modicidade tarifária, no sentido de explicar requisitos adicionais a serem considerados na referida avaliação, em especial no que se refere a contratos de curta duração, em que há maior previsibilidade do PLD e demais variáveis de mercado, para oferir à norma maior clareza e assim evitar questionamentos futuros da natureza enfrentada. Fecha aspas. O item 25 do submódulo 11.1 do PRORET estabelece que a ANEEL autorizará o repasse às tarifas dos consumidores finais do preço de energia elétrica adquirida em licitação pública até o limite da tarifa de energia do respectivo agente supridor, vigente na data de realização da licitação. Por outro lado, destaco que a Resolução Normativa 1009, de 22 de março de 2022, distingue os institutos da homologação e aprovação dos contratos, cuja elaboração não seja realizada pela ANEEL, pelo Ministério de Minas e Energia ou pela CCEE. E aqui transcrevo a resolução para a seção, o artigo 10 da Resolução 1009 e o artigo 13 também. Ou seja, a aprovação consiste em um ato discricionário da ANEEL que deve avaliar se o contrato que será objeto de aprovação incorrerá ou não em algum prejuízo ao consumidor, e não apenas homologá-lo sem nenhuma avaliação adicional. Entendo que foi esse o racional utilizado pela área técnica ao considerar que o CCVE, celebrado com a exponencial, de forma a se isentar da penalidade por insuficiência de lastro, não foi a melhor alternativa para o seu consumidor. Corrobora isso o fato de que, no ano de 2022, o PLD do submercado Sul esteve no piso R$ 55,70 por 10 meses. Em apenas 2 meses, o valor superou o piso e, ainda assim, teve seu valor máximo em R$ 76,90 em agosto. Nas condições existentes, não é razoável que se contrate em dezembro, em pleno período chuvoso, energia para aquele mês a R$ 129,30. Para agravar a situação, a contratação ainda foi realizada em 20 de dezembro, quando o PLD já era, inclusive, conhecido para boa parte do mês. Isso posto, entendo não ser necessário reavaliar o submódulo 11.1 do PRORET nesta oportunidade. Também entendo não ser necessário ações de capacitação pela ANEEL nesta oportunidade acerca deste tema. Isso porque é a primeira vez que nos deparamos com uma situação dessa, em que a permissionária ou uma permissionária deixou de observar os prazos e as condições para a realização do certame. Acredito isso mais a imperícia da empresa do que alguma desconformidade dos regulamentos da ANEEL. Ademais, relato que a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica está instruindo, nesse momento, 78 processos de instruções normativas, bem como cerca de 600 processos ordinários em âmbito de sua competência de atuação, não sendo desejável determinarmos mais estudos sobre um tema que considero desnecessário, sob pena de sobrecarregarmos ainda mais a área técnica. Também apresento voto contrário à determinação de ofício para que a permissionária participe do MCSD ex post, ainda que ela não tenha solicitado participar, o que ocorre no mês de dezembro do ano anterior à apuração,
conforme prazos previstos nos procedimentos de comercialização. Isso porque o MCSD ex post objetiva, abre aspas, efetuar compensação de sobras e déficits exclusivamente para fins de apuração da insuficiência de lastro de energia dos agentes de distribuição, fecha aspas. Esse mecanismo não considera troca de contratos, mas somente de lastro entre as distribuidoras que indicaram ter interesse em participar. Nesse caso, se houver sobra de lastro entre as distribuidoras participantes do MCSD ex post, aquela que estiver com déficit na apuração não será penalizada. Porém, conforme caderno Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, do MCSD, das regras de comercialização, a partir do ano de 2022, o preço médio obtido pela venda das sobras no mercado de curto prazo para repasse aos cessionários passou a considerar todos os contratos regulados, e não apenas os contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulado, o CCAR, de energia existente. Assim, além de entender que não devemos determinar que o agente participe de ofício desse mecanismo, o custo para se utilizar desse lastro passou a ser maior a partir do referido ano, e, por esse motivo, pode não ser interessante às permissões participar deste mecanismo. Cabe à permissionária avaliar se e quando é adequado sua participação. Até mesmo porque a penalidade por insuficiência de lastro da distribuidora só é calculado pela CCE após, primeiro, a emissão do despacho de apuração de disposições involuntárias das distribuidoras e, segundo, o processamento do MCSD ex post e se aplica exclusivamente para as distribuidoras que optem por não participar deste mecanismo. Contudo, durante o debate na 22ª reunião pública ordinária, foram pesados alguns pontos que careciam de maior reflexão, em que pese a empresa ter falhado na sua estratégia de recomposição de lastro, trata-se de uma permissionária cujo consumidor se confunde com o cooperado. Conforme informado por ela, 83% dos consumidores são os próprios cooperados. Dito isso, penso que a não aprovação do CCVE, que tem o número 1, com consequente e posterior aplicação da penalidade de multa por insuficiência de lastro, neste caso, significaria, de certa forma, onerar o próprio consumidor. Após uma breve discussão com as Sermissões e a SGM, a empresa apresentou um pleito subsidiário que, em minha visão, mostra-se factível. Trata-se da aprovação do contrato pelo preço vencedor da licitação pública, no caso, a Exponencial Energia Limitada, com glosa do reconhecimento tarifário do custo do contrato, reconhecendo-se na tarifa a ser praticado apenas o PLD de dezembro de 2022 como custo de energia no próximo processo tarifário. Ademais, a Sermissões reafirma que, na hipótese de acolhimento deste pedido, ela compromete-se a arcar com a diferença de valores em face da Exponencial. Aponta a Sermissões que a Exponencial possui energia no seu portfólio e já registrou o contrato bilateral regulado perante a CCE para o mês de dezembro de 2022, provisoriamente no montante zero, a ser recontabilizada tão logo a ANEEL emita a decisão pela aprovação do contrato. E, assim, ou seja, em se acolhendo este pedido subsidiário, os consumidores arcariam apenas com o custo da energia valorada ao PLD de dezembro de 2022, ficando a diferença entre este valor e o preço do contrato alocado à própria companhia, pois o contrato com a Exponencial será cumprido ao preço ofertado na licitação. Acredito que, excepcionalmente, podemos acolher o pleito, isso porque preservar o menor custo ao consumidor, que neste caso se confunde com o próprio cooperado ou acionista, atende ao interesse público. Mas repito que esta excepcionalidade deve ficar muito clara. Eu também solicitei que a empresa, no caso as Sermissões, apresentasse aqui formalmente essa disposição de arcar com a diferença entre o valor do contrato e o PLD. Passo ao dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta do processo
48.500.0093.57, 2022-62, acompanham parcialmente o voto da diretora relatora no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela cooperativa Sermissões, em face do despacho 3681, de 22, emitido pela SRM, antiga SRM, com vistas a aprovar o CCLP, o contrato de comercialização, que tem o número CCVE número 1 de 22, com glosa do reconhecimento tarifário do custo do contrato, reconhecendo-se na tarifa a ser praticada apenas o PLD de dezembro de 2022 como custo de energia, no próximo processo tarifário, celebrado entre a recorrente e a Exponencial Energia Limitada, pactuado em decorrência do resultado do processo licitatório correspondente ao leilão de compra de energia elétrica Sermissões 2022. É o voto. Bem, só para entender aqui o processo, esse processo ele foi apresentado um voto condutor, inicialmente pela diretora Agnes. Durante a etapa de discussões, houve algumas sugestões aqui do colegiado e a diretora Agnes acatou essas sugestões no seu voto e, na ocasião, o voto foi acompanhado pela própria relatora, que ela propôs. O diretor Ricardo votou, nesse caso também não, né? Estava de férias. Então nós temos nessa proposição do voto condutor apenas 2 votos, que é o voto da diretora Agnes e, acredito, do diretor Fernando. E aí, nessa ocasião, o diretor Elvio pediu vistas. Perfeito. Então, a primeira pergunta que faço à eminente relatora, autora do voto condutor, é como se manifesta com relação ao voto vista sugerido pelo diretor Elvio. E aí... É para eu já dizer meu voto, a gente Não, vai não, discutir. não, na realidade, aqui nós estamos na fase, porque o diretor Elvio apresentou um voto, então a primeira proposição é essa diretora acompanha o voto. Se ela não acompanha o voto, como? Ou sim, se ela mantém o seu voto... Esse é um procedimento que eu tenho dúvida dele, agora, não no caso específico, mas genérico, porque normalmente quando vem um voto visto, se abre em discussão, depois se vai... porque Não, senão não, você mas- está antecipando o voto, está antecipando o tempo da votação da diretora. Não, mas relatora. mas veja, nesse momento, vamos lá, nesse momento, vamos supor aqui, por hipótese, que ela concorde com o voto. Nesse momento, em votação. Está ultrapassando a parte de discussão. A partir do momento que tem um voto, na minha visão, vice reabre o processo de discussão. Eu não sei, na minha visão... Não, mas Sim, é reaberto, então, mas... E depois da discussão em si, na hora de votação, acho que a Agnes vai manifestar se ela acompanha ou se ela muda sim, o voto. não, Não estou não, dizendo para o caso concreto, é a dúvida que eu tinha em outros casos. Não, perfeito, mas assim, o hábito que tem sendo feito é em função do voto vista que foi proferido. Acho que a primeira, e exatamente, pode ser feito no momento de debate, mas o primeiro a se manifestar, na meu entendimento, é o relator do voto condutor. E aí, claro, já que ela pode, nesse momento, dizer que acompanha, e aí o assunto se discute, aí abre-se para discussão. Mas essas duas fases, eu acho que elas se confundem, entendeu, diretor Ricardo? Essa é a minha Elas se dúvida. confundem. Mas, assim, eu acho que a primeira a se manifestar não poderia ser outra, é a própria diretora do voto condutor. Tá, então eu vou para a discussão antes de Para, manifestar o Perfeito. meu voto, porque eu ainda tenho dúvidas, a verdade é essa. Concordei, né? Até o diretor Elvio tinha pautado, né, esse processo também, então assim, já tinha concordado com a questão de não necessitada para capacitação, da SGM, né, de fato tá com uma agenda de trabalho bastante intensa, né, então da gente não criar mais uma demanda para a SGM, e aquela questão toda do MCSD, que a gente tinha incorporado ao voto na reunião, porque de fato a gente viu que não fazia sentido. Agora, quanto ao encaminhamento dado pelo diretor, é que eu fiquei com algumas dúvidas, é isso que eu queria trazer para a discussão mesmo. Então, bem, assim, eu queria só voltar, que, assim, e eu acho que o diretor Elvio também falou isso, assim, que o preço, eu acho que é uma discussão subsidiária. Assim, o relevante para o meu entendimento de negar, né, provimento era justamente, assim, justamente o fato de a gente estar falando de um contrato retroativo. Acho que tem um problema... Posso tirar uma dúvida nesse sentido? Porque eu não estava aqui no dia que você votou. Quando vocês discutiram, eu estou vendo aqui no voto do Elvio, primeiro no parágrafo final, não foi a melhor alternativa pelo consumidor.
honestamente, eu tenho muita dúvida do seguinte: qual a outra alternativa tinha essas emissões em fazer para o consumidor? E quanto ser retroativo, na minha visão, cumpriu o PRORET. Porque o PRORET faz, quando ele apura a penalidade, ele apura a média do ano civil, 12 meses. Então, você vem devendo. Se você fizer o último mês sobrecontratado e zerar a média, entendeu o PRORET. E, trouxe aqui PLD, 79... A concessionária não pode comprar a PLD. Ela não pode chegar, eu vou no mercado curto prazo e comprar. Essa alternativa não existe. Então, quando eu vi o voto ali, por que ele não comprou? É prejuízo. Não, ele não tem alternativa. A alternativa dele é licitar, fazer um chamado público, e ele foi o que ele fez. Eu não entendi, na minha visão... É só a data que era retroativa. Não, ela não é retroativa. Ela é feita... Ela dia 20 de dezembro para um contrato que iniciou dia 1º de dezembro. Não, ele abriu ele abriu o processo em outubro. Tudo bem, mas assim, o certame onde marcou o preço, o lance, foi depois que o contrato já devia ter iniciado, entendeu? Não, mas isso é prática no sistema. Você tem até o 6º dia do dia útil do mês subsequente para registrar contrato. Registrar contrato é uma coisa, realizar um leilão é outra, né? Então, ele começou a realizar em outubro. Eu não entendi, nem no voto dele, nem no seu, qual a alternativa. Só dizer, que alternativa tinha as emissões para cumprir o contrato? Para cumprir o PRORET? Ela tinha que ter feito o leilão antes, basicamente isso é. Mas é a escolha dela. Claro que é, mas ela tem que ser diligente e tempestiva. Não. Tá, foi diligente, ela foi tempestiva. Dentro do que diz o PRORET, ele tem até o 6º dia útil de janeiro para poder registrar o contrato, no caso do mês de dezembro, para valer o ano inteiro. É o que está no PRORET, é o que está no processo de comercialização. Os últimos dias depois do leilão, tudo bem, mas o problema é que era o contrato que iniciava antes do próprio leilão, então isso é... Ele não iniciava antes do próprio leilão. Era dia 1º de dezembro a vigência do contrato. Então, mas você tem... Tá, qualquer procedimento de comercialização da CCE, você pode registrar o contrato do mês. É prático, tá? Você faz, executa, tanto é que 90% dos contratos no Mercado Livre são média... Quando é bilateral no Mercado Livre, eu entendo mas que de leilão para atender consumidores regulados. Mas se a regra, para o PRORET, abre a possibilidade dela comprar do comercializador no Mercado Livre, tem que seguir o procedimento de comercialização no Mercado Livre. Era a última coisa que eu queria chegar nesse processo, tumultuar esse processo numa hora dessa. Mas não me vem à cabeça que alternativa, me diga o seguinte, que Semissões poderia fazer diferente do que ela fez? Ter contratado antes por leilão, justamente. Ela abriu o leilão em outubro. Foi tempestivo, tá? Foi tempestivo. Se você pegar o procedimento de comercialização, ele tem até o 6º dia para registrar o contrato para dezembro. Tempestivo foi, ponto. Foi tempestivo. Eu posso até ouvir a área técnica. Era exatamente o que eu queria... eu acho assim, eu acho que... me causou, porque no dia eu não estava aqui, aí até a sugestão do PLD foi minha aqui, porque eu cheguei no processo, alguém estava trazendo esse processo de volta, e eu não tinha prestado, honestamente não tinha olhado, era um processo que estava voltando, eu não tinha votado nele. Aí depois eu fui ver, me reuni com os agentes e fui entender, Otávio, gostaria de ouvir, Otávio. Tá. Que alternativa tinha Semissões? É só isso que eu queria entender. Otávio, peço licença aqui ao superintendente, doutor Cantarino, e pedir aqui que o doutor Otávio, que eu sei que é um exímio, um grande especialista no tema, pode aqui trazer luz aqui a essa discussão do colegiado da ANEEL. O PRORET, de fato, ele tem as obrigações do mercado regulado e a contratação por licitação pública, ele exige a antecedência. Inclusive, a gente recém recebeu de outras permissionárias licitações que têm ocorrido com antecedência ao mês do início de operação, início de suprimento. E aí é um pouco da divergência com relação ao PDC, que fala de registro de contrato. De fato, ele se aplica a contratos no ambiente de contratação livre. Então, tem uma obrigação do PRORET e outra obrigação que trata... Me diga uma coisa, esse contrato, ele é contratado no ambiente de contratação livre? Regulado, não. Não livre. Esse é regulado pelo desculpa, PRORET. você fez um chamado comprando um comercializador. Regulado se ele fosse um leilão feito pela... Ele assim, o termo regulado e livre é complexo, porque o livre também é regulado. Então, assim, mas assim, discutindo isso. Mas assim, o procedimento de comercialização de energia, é o que eu estou dizendo o seguinte, o procedimento de comercialização de energia, ele te dá até o 6º dia útil para registrar o contrato, tanto é que foi registrado. Tá. Ponto. Eu tô querendo fazer assim, da minha visão, tá, Otávio, me permita discordar,
é uma área nebulosa porque você dá a uma permissionária, que é concessionária, no sentido lato sensu da palavra, possibilidade de contratar no Mercado Livre. Que ela abre um chamado e pergunta quem comercializadora quer me vender energia. Então, você acaba misturando, não é isso? Eu não entendo dessa forma, doutor Tilly. Para mim, é uma contratação regulada que provém do decreto 5163, dentro das hipóteses de contratação da distribuidora, e assim, é tão regulado que a gente está aqui discutindo a sua aprovação. Não, é tudo, assim, até o livro é regulado. Se me perguntar, assim, Mas na minha quem visão... pode vender, de fato, são agentes do ambiente de contratação livre. Mas E também é regulado. No final do dia, se você tem uma norma regulando, tudo no setor é regulado. Inclusive, nós aprovamos, votei contra, tá? Uma questão aqui num processo anterior na permissionária, que fez uma licitação com 100% de inflex. Tá? Eu achei que aquilo ali fosse uma questão livre de maneira de contratação, quantidade, opção, todas as características do Mercado Livre. Qual que são? Leitura. Se ele quisesse comprar exato o que ele consumiu, ele só pode comprar depois de fechar do mês para saber a medição correta dele. Concorda comigo? Ele não pode colocar o consumidor dele, tipo assim, sob o risco do PL dele. Então mude a regra, porque a regra permite. Leilão. Não tem leilão, é um chamamento público. Não existe leilão. Não, mas assim, deixa eu fazer aqui também uma observação. Tô fazendo. Não, eu entendi, porque veja, olha, nós estamos fazendo a seguinte análise aqui. Estamos tratando de uma permissionária que ela tem aqui regras de contratação menos rígidas do que uma distribuidora, mas no fim do dia ela atende consumidores e que tem que ser protegidos e tem que ser resguardados. A inovação que foi dada no passado para permitir que as permissionárias comprem de comercializadoras, é exatamente porque os montantes são menores e dá mais flexibilidade. Mas, diretor Ricardo, me permita discordar que, em que pese a comercializadora ela atua no ambiente majoritariamente livre, ao vender e participação desse chamamento público, que se equipara a um leilão, ela está submetida, no meu entendimento, às regras do mercado regulado de compra de energia. Eu acho que foi, em grande medida, essa a manifestação do doutor Otávio. Correto, doutor Otávio, se me permite? Está vinculado ao PRORET 11.1 e à 1009, resolução 1009. E aí, só para concluir a minha linha de raciocínio, é de dizer o seguinte, ela tem que estar 100% contratada, ela tem que fazer essa compra previamente. E aí o que nós estamos avaliando foi uma compra que foi depois, onde já se conhecia o preço de liquidação de diferença e tudo. Isso a gente tem que verificar, em que pese ser uma situação de uma permissionária, que ela não tem uma sofisticação, eu tô fazendo uma inferência que ela não tem os critérios sofisticados de aquisição de energia que tem uma grande distribuidora. Mas, assim, em alguma medida, o consumidor tem que estar protegido. Ponto. Eu acho que a palavra certa é essa aqui, e acho que a preocupação da diretora Agnes. Me permita continuar discordando, eu não vejo outra alternativa que a permissionária tinha naquele momento, a não ser realizar a operação que ela fez. Tá, poderia fazer em dezembro? Poderia ter registrado o contrato em dezembro? Poderia. Mas, na minha humilde opinião, não vejo que ela tenha infringido qualquer tipo de regra e me preocupa a gente pegar uma área, para mim, nebulosa e aplicar uma penalidade de 5 milhões por falta de lastro numa permissionária desse tamanho. Me causa um pouco de repulso, né? Estou deixando claro aqui. E aí, só um ponto, né? A gente está discutindo qual voto. Estamos discutindo ideias aqui. Mas nós temos 2 votos na mesa. Então, o meu voto ele não aplica a penalidade. Tá. Na verdade, ele. Eu ainda ia chegar nessa parte. Assim. Eu acho que seria bom a gente convergir. Eu vou acabar votando de maneira nem com ela nem com eles. É o voto nem, né? Nem. Eu não concordo. Concordo mais com o voto do doutor Elvio, tá? No sentido de homologar o contrato. Mas, assim, antecipando a minha oposição, e aí pode ser que eu mude aqui no decorrer da discussão,
eu voto para homologar, autorizar o contrato 100% e repassar o valor para a tarifa do consumidor da maneira que foi homologado. Na minha visão, o único limite que tinha da tarifa é o valor de tarifa da supridora, que foi bem abaixo, e esse foi o argumento que foi feito para provar aquele outro, que eu não lembro acho, da outra que estava abaixo da permissionária. 129, eu tenho certeza que está abaixo do valor da supridora dessa permissionária. Então, antecipando aqui meu voto, Não, deve ser bem mais baixo, porque o PMix deve ser muito... Eu teria que consultar. Quanto? 280? 280 para 129. Só antecipando meu voto, que eu acho que vai ter o terceiro voto. Bem, diretor Agnes, aí agora eu até mandei aqui para os diretores um recorte aí do regimento que, de fato, uma vez prolatado o voto vista, abre-se a fase de debate e, ao final, no momento de colher votos, o primeiro voto é o voto do diretor relator. Então, mas assim, Tá correto? voltando então, assim, só que ainda está na discussão. Então, eu entendi Tá essa divergência com relação ao retroativo. Eu mantenho o meu entendimento de que, nos termos do PRORET, embora ela possa contratar no Mercado Livre, ela está submetida, ela atende consumidores regulados e, por isso, ela tem deveres de contratação com antecedência para justamente proteger o consumidor do risco de preço. Da exposição no mercado de curto prazo. Então, a priori, o que ela fez foi contratar energia para um atendimento que já tinha ocorrido, basicamente. Então, esse, de verdade, era o cerne do meu entendimento. Mas o que agora, considerando o voto vista do diretor Elvio, a minha dúvida, de verdade, eu entendi a nossa preocupação, acho que de todos, né, no sentido de não onerar desnecessariamente a permissionária, mas, na linha do que eu estava defendendo, se ela tinha que pagar a penalidade por insuficiência de lastro, o que está sendo mudado aqui ela não paga, só para eu entender, né, não paga a penalidade por insuficiência de lastro, a gente aceita que ela mantenha o contrato e ela, de próprio punho, aceitou que ela vai pagar a diferença do preço para a comercializadora. Aí a minha pergunta é a seguinte: se, no fundo, quem se beneficia, né, por insuficiência de lastro é sempre o consumidor. Minha pergunta por que, de verdade, em vez de a gente abrir mão dos 5 milhões por insuficiência de lastro, a gente fala assim, então paga essa diferença para o consumidor. Minha dúvida é por que é para a comercializadora que a gente está autorizando esse pagamento e não para o consumidor, que é quem ia se beneficiar, no caso da gente reconhecer que ela, de fato, não foi tempestiva, diligente na contratação. Então, em vez de ele receber os 5 milhões, ele podia receber 1,5 milhão, sei lá. Então, esse valor aqui, mais o consumidor, e não a comercializadora. Porque, mal ou bem, como a gente está falando de uma contratação retroativa, a energia, a priori, ela já tinha sido liquidada, a comercializadora já recebeu o PLD, o que quer que seja, desse valor. Então, a minha pergunta é um pouco essa: por que a gente estaria fazendo esse passo adicional? A minha pergunta é essa: por que a gente está fazendo esse passo adicional de, no fundo, falar assim, não, então deixa ela pagar a diferença lá para a comercializadora e a gente meio que mantém o contrato? Assim, eu achei isso um pouco inovador, mas é uma pergunta. E aí, a outra pergunta é que eu acho que, de verdade, aí, supondo que a gente mantenha o seu entendimento, mas estou disposta a ouvir os diretores, a questão dela entregar uma declaração dizendo que vai se acertar, né, com a comercializadora, eventualmente, eu acho que é fraco. Eu estava vendo eu vi primeiro no nosso caso lá da CP15, a gente justamente fez, no fundo, a gente renunciar do direito de recorrer à justiça, né? Alguma coisa assim, uma coisa mais forte, porque parece que já houve aqui, não quando eu estava aqui, mas antes, já houve questionamento judicial em outro caso, em que a ANEEL ela foi questionada por alguma glose de um contrato de uma forma que não estava prevista na norma. Uma distribuidora ela entrou na justiça depois disso. Então, a minha dúvida é um pouquinho mais só sobre essa segurança jurídica da gente fazer isso. Então, assim, seriam essas duas perguntas, entendeu? Só uma referência, diretor Fernando, em relação a esse ponto. De fato, nós já tivemos, pelo menos um caso que eu me lembro, e que eu era relator, inclusive, não tinha a ver com a tarifa exatamente, mas era um pagamento de tarifa de uso do sistema de transmissão e garantia de fiel cumprimento para um empreendimento que não há exigência, que é uma fotovoltaica, de garantia de fiel cumprimento. Aí eu pedi que ela se dispôs a pagar e apresentar a garantia, pagar o EUST e apresentar a garantia. E eu pedi para que ela fizesse isso formalmente, ela fez,
E depois foi à justiça e sequer foi concedida a liminar porque o juízo entendeu que ela tinha se comprometido, tinha assinado um documento, então ela acabou não conseguindo a liminar na justiça, pelo fato de ter formalmente se manifestado. Diretora, eu iria muito na linha do que foi colocado pela diretora Agnes, porque desde o primeiro momento que nós trouxemos esse tema aqui à discussão, no voto inicialmente trazido pela diretora, foi muito a preocupação daquilo que poderia ser o impacto para o consumidor, que é um cooperativado, e para o cooperativado, que é um consumidor. Da forma que está colocado aqui no dispositivo, eu tendo a entender da maneira similar ao que a diretora Agnes está pontuando. Por quê? Porque se nós fôssemos entender aquele primeiro momento de não aprovação, que foi o despacho da SRM, faria com que a permissionária ficasse exposta, não teve lastro, e poderia ter que suportar uma multa de R$5 milhões. Sendo que 83% daqueles cooperativados são os consumidores. Então, na prática, nós estaríamos penalizando o consumidor, na figura da cooperativa. Tentando agora também fazer com que seja o todo coerente, na prática aqui seria fazer com que já tivesse uma glosa desde o início em relação àquele valor contratual do chamamento público que foi de cerca de 129 a 139 reais por megawatt-hora, e fazendo com que ele seja limitado ao PLD, em termos de impacto tarifário para o consumidor. Por outro lado, tem esse compromisso que foi levantado, e é o ponto que está trazido pela diretora Agnes, no sentido de que a cooperativa se comprometeria a fazer o pagamento para a comercializadora do montante integral, de maneira que, tentando fazer com que os bolsos são os mesmos, cooperativado 83% é consumidor. Para mim, basicamente, seria fazer com que uma penalidade por insuficiência de lastro de 5 milhões acabasse sendo transformada em o quê? R$1,5 milhão por conta da diferença que seria o pagamento. Mas há um ato jurídico perfeito, que é esse contrato que se busca aprovar. Eu não lembro se é a cláusula 4ª ou 5ª, que dizia que o contrato só teria validade após a aprovação da agência. Por isso que, desde o primeiro momento, a ideia sempre foi trabalhar, bem, se efetivamente teve a lógica de retroagir a contratação ou não, é um tema que está sendo debatido. Mas não aprovando o contrato, o consumidor efetivamente ele só pagaria PLD. Então, para ele, fazer essa glosa não muda nada, porque a não aprovação já geraria isso. Já para o consumidor. Não aprovando o contrato, para a comercializadora, não existe contrato na prática. E aí ficaria insuficiência de lastro. Então, para mim, o foco é que, na verdade, tem duas relações jurídicas. A relação entre a cooperativa e a comercializadora para o fornecimento de energia e a relação entre a cooperativa e seus consumidores. O meu foco aqui é tentar verificar o aspecto muito específico de uma cooperativa e se nós formos flexibilizar alguma coisa em relação a eles, não em relação à comercializadora. Então, por isso que eu penso, de modo parecido com a diretora Agnes, esse arranjo, ele, no fundo, ele, de alguma maneira, ele faz com que a comercializadora seja beneficiada de alguma coisa que, num primeiro momento, não é objeto do nosso tratamento aqui, que é o cooperativado consumidor ou consumidor cooperativado. Então, a sua ponderação é a mesma que eu também levanto aqui, diretora. Bem, vamos então buscar aqui encaminhar um voto. Então, o diretor Elvio, de tudo que foi posto, mantém o seu voto, acredito. Diretora Agnes, tem alguma proposta? Posso propor, assim, o voto da gente negar o provimento, mas de reduzir a penalidade por insuficiência de lastro à diferença do preço do contrato com o PLD, porque ele já estava disposto a pagar isso, só que ele vai pagar para o consumidor. Então, assim, no fundo, e é ele mesmo, né? Mas, assim, no fundo, o consumidor, é como se esse contrato não existisse, né? Mas é isso? Mas, então, será que não dá, justamente, rememorando tudo aquilo que nós já tratamos desde o início? Eu tendo a discordar Não, primeiro, sim, porque você entende que teria caso de aprovação. Não só além disso, eu vou além, porque aqui não estão tratando ainda da apuração de insuficiência de lastro que vai aparecer lá no processo daqui a 2 ou 3 anos. Então, nós estamos antecipando uma discussão que, a meu ver, não é cabível aqui.
Aqui nós estamos tratando da homologação, não, é homologação, né? Não, é aprovação. Aprovação. Aprovação não do contrato e com seus efeitos. Na minha visão, eu acho que assim, eu tenho dificuldade de já... Eu poderia, inclusive, nesse sentido que eu não concordo, rejeitar e já julgar a insuficiência, julgar a extinta insuficiência de lastro, a penalidade, extinguir a penalidade por insuficiência de lastro. Então, é nessa linha daí que eu ia colocar, mas partindo da premissa da não aprovação. Tá, Não aprova o contrato. Não aprovando o contrato, o consumidor ele realmente vai ter que pagar a PLD. E o consumidor da cooperativa. Sim, não, mas não teria o valor contratual do chamamento público. Pagaria a PLD. Na apuração do lastro lá, ele ficou exposto e comprou a PLD. Isso. Deixa eu entender o que você está querendo conduzir. Você já está querendo conduzir a extinção da penalidade por insuficiência de lastro. Exato. Aqui nesse processo. Exato. Não aprova o contrato e afasta a penalidade por insuficiência de lastro. A relação jurídica entre a cooperativa e a comercializadora, ela por conta do contrato, ela não existe. Então, de uma vez só, todas as relações jurídicas têm um tratamento aqui. Então, seria não aprova o contrato e afasta a penalidade por insuficiência de lastro. E aí ela pagaria apenas 1,5 milhão. Não, pagaria nada. Paga nada. Ela pagaria o PLD, né, pela proposta. Eu tenho... A minha dificuldade vai nesse sentido, porque ainda tem algumas variáveis na hora de apresentar essa insuficiência de lastro. Não sei como personalizar isso. Eu acho que a gente está aqui fazendo algumas escolhas. Eu tendo a imaginar que o que é mais próximo da norma não é possível aprovar um contrato que foi feito da forma como foi feito. Ponto. Eu acho que isso é que a gente tem mais próximo da norma. Aí vem a penalidade que você escolhe. Que na minha vez, a norma, a permissionária cumpriu toda a norma vigente. Tá? Aí vem um detalhe. A distribuidora, ela teria uma penalidade pelo fato do PLD ter sido maior ou não? Vamos lá. Se nós não aprovarmos o contrato, ela vai acabar atendendo o seu mercado com o faturamento da energia PLD, que já foi, e aí agora nós constatamos que ela estava com insuficiência de lastro. Aí tem uma penalidade a ser aplicada, que é no caso de 5 milhões. E aí tem uma proposta, estou entendendo, de não pagar nada, e eu não sei se a diretora Agnes está sugerindo alguma penalidade ou não, fora do critério de... Eu acho que a questão do TIR é relevante, assim, que de verdade, por isso que eu preferi meu voto original, que a gente não tratava da penalidade agora, porque ela vai ter tempo de recorrer sobre a penalidade de insuficiência de lastro. Então, assim, era simplesmente não aprovar. E aí, depois, corre o risco da penalidade por insuficiência de lastro, e se chegar aqui por recurso, a gente avalia no caso concreto, entendeu? Então, vamos, só porque a gente precisa encaminhar voto, né? Então, o diretor Elvio mantém o voto. Eu vou manter o voto, porque o meu entendimento é próximo do entendimento do diretor Ricardo, que aprovado o contrato, porque, no meu entendimento, teve uma regularidade, ela apresentou com um atraso, inclusive, né, porque deveria ser um dia depois, ou mais ou menos isso, mas, não, a meu ver, não aprovado, esse é o meu encaminhamento, com o pagamento pela permissionária da diferença entre o valor contratado e o PLD. Feito isso, não caberia a aplicação da penalidade por insuficiência de lastro, porque não houve insuficiência de lastro se aprovar, não haveria insuficiência se aprovado o contrato. Tá. Bem, então vamos fazer o seguinte: tem o voto da diretora Agnes. Assim, eu entendi o Elvio, assim, se esse é o objetivo, talvez assim, eu prefiro, se for possível, eu prefiro negar provimento e a gente perdoar a insuficiência de lastro do que a gente reconhecer o contrato, entendeu? Porque assim, isso eu acho que é uma sinalização muito ruim. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte: o voto da diretora Agnes, ela, além deste ponto que ela coloca, há diversos outros pontos que foram trazidos, estão todos retirados, e o voto que a diretora Agnes propõe é não aprovar o contrato e não aplicar a penalidade por efeito por insuficiência de lastro. Perfeito? Então, temos 2 votos e eu submeto, então, a proposta de voto para votação. Como vota o diretor Fernando, isso? Eu acompanho a relatora. Diretor Ricardo, como vota? Eu voto pela
Reconhecimento do contrato, né? Homologação não é, desculpa, aprovação de novo, deu branco. Aprovação do contrato. Diretor Elvio mantém o voto. Eu também voto acompanhando a diretora Agnes, e sendo assim, nós não temos decisão. Então. Votou junto com. Perfeito, desculpa, está certo. Então, perfeito. Desculpa, gente. Desculpa, eu estava aqui imaginando que o Ricardo tivesse. Perfeito, é isso mesmo. Bem, então, sendo assim, a diretoria da ANEEL decidiu por maioria. Eu vou fazer aqui uma leitura, depois peço que a diretora, por favor, redija aqui o dispositivo do voto para que a gente possa constar aqui, mas deixe-me ver aqui ao final. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.009357/2022, proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu por maioria conhecer do pedido requerimento da Sermissões para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso administrativo, no sentido de não homologar o contrato, não aprovar o contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública, com glosa do reconhecimento tarifário do custo do contrato, reconhecendo-se na tarifa apenas... não aprovar o contrato de comercialização de energia a partir da licitação pública e não aplicar a penalidade por insuficiência de lastro. É isso. Sendo assim, próximo item, senhor secretário-geral. E só uma questão de ordem, eu tenho uma audiência agora com o ministro Anastasia, no Tribunal de Contas da União, referente ao recurso interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica ao processo referente ao leilão 2 de 2022. Sendo assim, o lote 6. Sendo assim, passo aqui a presidência da reunião para o diretor-geral substituto, diretor Elvio Guerra. Solicitar, então, ao secretário-geral, por favor, que apregoe o próximo item da pauta. Item 2, processo 48.500.006850, 2022-21. Assunto: reajuste tarifário anual de 2023 da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 2023. Diretor-relator, Fernando Mosna. Agora sim. A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, a EDP Espírito Santo, prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Vitória, atende aproximadamente 1,7 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 4,88 bilhões de reais. A EDP Espírito Santo passou por revisão tarifária periódica em 2022, aprovada pela diretoria da ANEEL, na 28ª reunião pública ordinária realizada em 2 de agosto de 2022. De acordo com a resolução homologatória número 3.091, de 2 de agosto de 2022, o efeito médio percebido pelos consumidores foi de 11,50%. Em 17 de agosto de 2022, a Superintendência de Gestão Tarifária solicitou informações em relação ao processo de reajuste tarifário da distribuidora, a SFF, por meio do memorando número 183 de 2022 e a SRM por meio do memorando número 184 de 2022. Na sessão de sorteio público ordinário número 48, realizada em 5 de dezembro de 2022, o processo foi a mim distribuído. Com o intuito de apurar valores de encargos de conexão e informações relativas à rede básica e demais instalações de transmissão, por meio dos ofícios número 28, 30 a 34 de 2023, de 13 de junho de 2023, a STR solicitou manifestação da EDP Espírito Santo e de outras empresas detentoras de ativos de transmissão conectados à EDP Espírito Santo. Em 28 de junho de 2023, a STR realizou reunião virtual com os representantes da distribuidora com o objetivo de esclarecer diversos temas relacionados ao reajuste tarifário anual, RTA, bem como apresentar o respectivo cronograma referencial. Por meio do memorando número 43 de 2023, de 3 de julho de 2023,
a SGM encaminhou as informações referentes aos contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela EDP Espírito Santo. A EDP Espírito Santo, por meio do documento 51 de 2023, de 7 de julho de 2023, pleiteou ajustes para a recomposição de cobertura tarifária referente à RTA de 2023. Por meio do memorando número 167 de 2023, de 13 de julho de 2023, a SFF informou sobre a validação dos pagamentos de itens da parcela A das garantias financeiras e das receitas com ultrapassagem de demanda e excedente de reativos e das outras receitas. Com base nas informações prestadas pelos agentes em resposta aos ofícios números 28, 30 a 34 de 2023, a STR emitiu em 19 de julho de 2023 a nota técnica número 63, que traz alterações de valores de parcelas de ajuste a serem considerados no RTA 2023 da EDP Espírito Santo. Em 26 de julho de 2023, conforme previsto no submódulo 10.2 do PRORET, a STR encaminhou via e-mail o resultado preliminar do reajuste tarifário ao Conselho de Consumidores e à EDP Espírito Santo. Em 27 de julho de 2023, segundo o cadastro de inadimplentes administrado pela Superintendência de Gestão Administrativa, Financeira e Contratações, a EDP Espírito Santo encontra-se adimplente com suas obrigações intrasetoriais, o que possibilita o reajuste de seus níveis de tarifas, haja visto o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, com redação dada pela Lei nº 10.848. Por meio da nota técnica número 75 de 2023 da STR, de 1º de agosto de 2023, o cálculo da RTA da concessionária foi consolidado pela Superintendência. Na mesma data, as planilhas finais de cálculo foram encaminhadas ao Conselho de Consumidores. É o que basta relatar. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela homologação do reajuste tarifário. Agradeço, Luiz Eduardo. Eu pedi para a especialista Ana Paula fazer uma apresentação técnica a respeito dessa RTA da EDP Espírito Santo para melhor compreensão de todos. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu vou apresentar aqui a proposta de reajuste tarifário anual de 2023 da concessionária EDP Espírito Santo. A gente começa aqui apresentando o efeito médio nas tarifas, né? Não está indo, tudo bem. O efeito médio nas tarifas, que será de 3,55%. Esse efeito decorre da variação dos itens da parcela A, com 3,22%, da variação dos itens da parcela B, isso, com menos 2,71%, e dos componentes financeiros, aqui totalizando 3,03%, sendo que os componentes financeiros calculados nesse processo impactam em menos 0,22%, e a retirada dos financeiros do processo anterior impactam em 3,25%. Temos aqui nessa tabela, apresentamos o efeito por subgrupo. Podemos notar que o efeito não é percebido de forma igual, né, para cada subgrupo. Os consumidores do grupo A de alta tensão perceberão um efeito de 0,46%, os consumidores do grupo B de baixa tensão perceberão um efeito de 4,80%. E aqui a gente destaca também o B1, o grupo B1, que são os consumidores residenciais, com 3,83%. Detalhando melhor as parcelas. Funcionando direito. Você quer pegar? Detalhando melhor os itens da parcela A e B, nós temos encargos setoriais, com participação de 1,82%. Destacamos aqui a inclusão de CDE escassez e CDE-GD, com 0,51% e 0,73%, respectivamente.
CDE Uso, com menos 0,51%, CDE Eletrobras, com 1,82%, sendo que a cota da CDE Eletrobras possui valor negativo, mas o valor calculado para 2023 é bem inferior ao valor de 2022, portanto, a variação acaba tendo esse sinal positivo aí no reajuste. Em relação aos itens de transportes, contribuíram para esse efeito em 1,87%, sendo os itens mais relevantes rede básica e rede básica fronteira, com 1,60%. Em relação aos custos com compra de energia, destacamos as cotas de CCGF, com 1%, os contratos de concessão em ambiente regulado, com 0,30%, e os custos com Itaipu, que caíram, impactando em menos 1,90%. O total com compra de energia impactou em menos 0,47%. Para a parcela B, impactou em menos 2,71%, refletindo aí a correção do IGPM, né, que tem caído, descontado o fator X calculado, que foi de 0,86%. Aqui a gente traz o percentual de perdas técnicas aplicado nesse processo, que foi de 7,18%, conforme definido em 2022, no momento da revisão. Nesse processo, estamos fazendo conforme o pleito, atendendo ao pleito da concessionária, estamos fazendo o ajuste, né, de perdas técnicas, para incluir na base de cálculo a energia injetada do mercado de mini e micro geração distribuída. Esse ajuste contribuiu para o efeito em 0,11%. Bom, temos aqui os componentes financeiros calculados nesse processo. Destacamos aqui a CVA, que teve um impacto de menos 4,01%, a sobrecontratação de energia, né, com 3,91%. Temos aqui os itens de mitigação, com valor total de menos 0,38%, destacando aqui o ressarcimento de créditos compensados de PIS/COFINS, sendo que esse menos 0,32% corresponde aí ao valor residual incluído nesse processo. O total de financeiros calculados foi de menos 0,22%, impactou em menos 0,22% nesse processo. Aqui a gente já apresenta a nova composição das tarifas, sendo que o custo de energia participa com 32,4%, o custo de distribuição com 24,4%, os custos com encargos setoriais 17,9%, custo de transporte com 10,2% e tributos participando aí com 15,1%. Bom, essa apresentação. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Diante da apresentação, que foi capaz de esclarecer todos os pontos da RTA, eu peço para a gente ir direto para o dispositivo, por favor. Diante do exposto do que consta nos autos do processo número 48.500.006850 de 2022-21, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar as novas tarifas de aplicação da EDP Espírito Santo com vigência a partir de 7 de agosto de 2023, correspondendo a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,55%, sendo de 0,46% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,80% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia elétrica, TEAs, tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD, aplicáveis aos consumidores usuários da EDP Espírito Santo. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão, dites de uso exclusivo, e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão?
Em votação, Eu voto com o relator. eu também acompanho o voto do relator. Declaro que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade dos presentes homologar as novas tarifas de aplicação da EDP Espírito Santo com vigência a partir de 7 de agosto de 2023, correspondendo a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,55%, sendo de 0,46% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,80% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens constantes do dispositivo de voto. Solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que apregoe o próximo item da pauta. Este é o último item da pauta de hoje. Item 5, processo 48.500.000.417/2019 e 86. Assunto: requerimento administrativo protocolado pela Amazonas Energia S.A. com vistas à alteração da data de primeira revisão tarifária ordinária constante da subcláusula 13ª da cláusula 6ª do contrato de concessão de distribuição número 1 de 2019. Diretor-relator, Elvio Guerra. Por meio do contrato de concessão número 20 de 2021, a Amazonas Distribuidora de Energia detinha concessão para a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica até 7 de julho de 2015. No entanto, antes do término do prazo de vigência contratual, foram adotadas medidas aplicáveis para sua prorrogação. Todavia, as Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, à época acionista majoritária da Amazonas Distribuidora, reprovou a prorrogação do contrato de concessão e aprovou a transferência de controle acionário da empresa Amazonas Distribuidora nos termos da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Em vista da não renovação da concessão, por meio da portaria número 320, de 3 de agosto de 2016, a Amazonas Distribuidora foi designada pelo Poder Concedente para prestar temporariamente o serviço de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas até a assunção de novo concessionário, conforme prevê os artigos 8º e 9º da Lei 12.783 de 2013 e a portaria número 338 do Ministério de Minas e Energia, de 26 de julho de 2016. Em 10 de dezembro de 2018, ocorreu o leilão de privatização da Amazonas Distribuidora, nos termos do edital número 2 de 2018, do PPI-PND, que resultou na venda do controle acionário da distribuidora para o consórcio Oliveira Energia Atem. Em 11 de abril de 2019, foi celebrado o contrato de concessão de distribuição número 1 de 19, concedendo à Amazonas Energia S.A., controlada pela Oliveira Energia Geração e Serviços Limitada, a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas pelo prazo de 30 anos e estabeleceu a data de 1º de novembro de 2023 para a realização da primeira revisão tarifária ordinária. Em 3 de fevereiro de 2023, por meio da carta número 3, a Amazonas Energia solicitou a alteração da data de revisão tarifária ordinária para 1º de novembro de 2024. Em 20 de março de 2023, por meio do ofício número 98, as superintendências de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, atual SCE, e de gestão tarifária, atual STR, informaram não ser possível conceder a extensão do período requerido pela concessionária. Em 4 de abril de 2023, por meio da carta número 23, novo requerimento administrativo foi apresentado pela Amazonas Energia, solicitando a alteração da data da primeira revisão tarifária ordinária para maio de 2024. Em 14 de junho de 2023, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Energia Elétrica, SCE, por meio do memorando número 41, solicitou manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEEL, visando esclarecer se o contrato de concessão número 1 de 2019 deve ser
aditivado para alterar as datas de reajuste tarifário e da primeira revisão tarifária ordinária em atenção ao dispositivo na nota informativa número 46 de 2018 do Ministério de Minas e Energia e os esclarecimentos ao edital, ou se prevalecem as datas de reajuste e revisão acordados entre as partes. Em 20 de julho de 2023, a Procuradoria Federal emitiu o parecer número 220, aprovado parcialmente pelo Subprocurador-Geral por meio do despacho número 1017, de 24 de julho de 2023. Em 25 de julho de 2023, na 40ª Sessão Pública Extraordinária de Distribuição de Processos, o processo foi distribuído à minha relatoria. Na mesma data, por meio da nota técnica número 362, a SCE apresentou sua análise quanto ao pleito da Amazonas Energia S.A. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo, por favor. Senhores diretores, a Procuradoria se manifestou, doutor Elvio, por meio do parecer número 220 de 2023, que foi já, como mencionado em seu relatório, complementado pelo despacho 1017 de 2023, com uma adição. Então, a manifestação final da Procuradoria é no sentido de que o prazo de 5 anos de flexibilizações ele deve ser contado a partir de 45 dias após a assinatura do contrato do contrato de concessão. Então, portanto, na visão da Procuradoria, não houve uma aderência do contrato que foi assinado ao instrumento convocatório, nem a nota informativa número 46, 2018, da Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia. Trata-se, portanto, da análise do requerimento administrativo apresentado pela Amazonas Energia para alteração da data da primeira revisão tarifária ordinária, constante da subcláusula 13ª da cláusula 6ª do contrato de concessão de distribuição número 1 de 2019. Esse contrato, celebrado em 11 de abril de 2019, tem vigência de 30 anos, e concede à Amazonas Energia S.A. a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas e estabelece a data de 1º de novembro de 2023 para a realização da primeira revisão tarifária ordinária. Essas datas foram definidas em comum acordo entre a ANEEL e a concessionária. Aqui eu trago o texto referente à cláusula citada, à subcláusula citada. No entanto, a Amazonas Energia requereu a alteração dessa data, solicitando a postergação da revisão tarifária periódica para 1º de novembro de 2024, alegando que todas as outras distribuidoras do Grupo Eletrobras, que foram privatizadas, no caso a Equatorial Piauí, a Energisa Acre, a Energisa Rondônia, a Roraima Energia e a Equatorial Alagoas, possuem calendário tarifário com interstício de 5 anos para a revisão tarifária ordinária. Em resposta a esse pleito inicial, as áreas técnicas, então a SCT e a SGT, informaram não ser possível conceder a extensão do período requerido pela concessionária, pois no caso da concessão do Amazonas, após a adjudicação do vencedor do leilão e considerando as tratativas realizadas com este, acordou-se por manter como data para a realização do primeiro reajuste tarifário a data que já vinha sendo praticada pelo contrato de concessão anterior, qual seja o contrato de concessão número 20 de 2001. Essa medida teve como justificativa o fato de não ter havido deságio na licitação e, consequentemente, a concessão já estar sendo praticada com parâmetros flexibilizados desde o período da designação. Ciente, a Amazonas Energia apresentou novo pleito, pelo qual requereu a alteração da data da primeira revisão tarifária ordinária para maio de 2024. A concessionária alega que, da mesma forma que há a interpretação de que estaria sendo beneficiada com a alteração da data inicialmente requerida, ou seja, 1º de novembro de 2024, também é possível interpretar que a manutenção da data de sua revisão tarifária periódica em 1º de novembro de 2023 lhe causa prejuízo, uma vez que antecipa o término dos efeitos das flexibilizações regulatórias. A concessionária também alega que a alteração da data base da revisão tarifária ordinária
é mais uma condição que contribuirá para aumentar a atratividade dos agentes interessados na empresa no âmbito dos estudos e tratativas de transferência do controle acionário. Em análise ao pedido, a SCE informa que o contrato de concessão número 1 estabeleceu as datas de 1º de novembro de 19 e 1º de novembro de 23 para a realização do primeiro reajuste tarifário e a primeira revisão tarifária ordinária, respectivamente, conforme fora previamente acordado com a concessionária. A SCE também defende que a análise do pleito se resume à análise jurídica sobre o fato de as datas do reajuste e da revisão tarifária deveriam ser definidas conforme disposto na nota informativa número 45 do Ministério de Minas e Energia, ponto pleiteado pela concessionária, ou se deveriam prevalecer as datas inicialmente acordadas entre as partes, conforme consta do contrato de concessão, quando a Amazonas Energia concordou em manter as datas que vinham sendo praticadas no contrato anterior. Para melhor compreensão, cumpre informar que essa nota informativa foi emitida pela Assessoria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de elucidar questionamentos apresentados ao então edital de licitação. Consta na nota informativa o seguinte, aqui vou ler apenas o que está, o que foi adicionado, os destaques que foram adicionados. A nova data de aniversário das concessões será em data 45 dias após a assinatura do novo contrato de concessão. Aqui faço a mesma citação que fez o procurador Luiz Eduardo. E no item 4.1 dessa nota informativa, a nova data de aniversário das concessões será em data 45 dias após a assinatura do novo contrato de concessão. Em resumo, levando em consideração o disposto na nota informativa número 46 e a data de assinatura do contrato de concessão em 11 de abril de 2019, a data do primeiro processo tarifário seria 26 de maio de 2019. Portanto, 45 dias após a assinatura. E a data da primeira revisão tarifária ordinária seria 26 de maio de 2024, 5 anos após o primeiro reajuste. No entanto, as datas constantes no contrato de concessão não seguiram a referida nota informativa. A análise jurídica da questão, conforme o parecer 220, citado pelo Procurador-Geral também, concluiu que a concessionária tem direito ao período integral de flexibilização dos parâmetros regulatórios, ou seja, 5 anos, podendo, para acomodar esse direito, haver alteração da data de revisão tarifária periódica. O período de flexibilização dos parâmetros regulatórios de 5 anos, reconhecido no tópico anterior, deve ser contado a partir da data de assinatura do contrato. E, por fim, não é devido acrescentar 45 dias de flexibilização às concessões, cujo concessionário não ofereceu deságio no processo licitatório da concessão. Especificamente sobre esse último ponto, a análise do parecer tem fundamento na nota informativa número 46, o qual prevê que a nova data de aniversário das concessões será em 45 dias após a assinatura do novo contrato de concessão, na premissa de haver deságio e como forma de refletir esses deságios, se oferecidos, no processo licitatório da concessão. A justificativa para tal decorre da expectativa de benefício ao consumidor como possível redução tarifária esperada da nova concessionária. No caso da Amazonas Energia, não houve o acréscimo dos 45 dias ao período de flexibilização, visto que a concessionária, por escolha própria, não ofereceu deságio quando do processo de licitação. Posição divergente consta no despacho número 1017, também citado pelo Procurador-Geral, que é o que, no fim, é a posição da Procuradoria, que aprova parcialmente o citado parecer e reforma a conclusão do parecer ao defender que o contrato de concessão número 1 seja aditivado para que as datas dos reajustes tarifários e da primeira revisão tarifária ordinária reflitam o disposto na nota informativa número 46. Inicialmente, destaco concordância com a tese de que a concessionária faz jus ao período integral de 5 anos para a flexibilização dos parâmetros regulatórios, posição incontroversa entre o parecer 220 e o despacho 1017, sendo ou não
é necessário alterar a data da revisão tarifária periódica, o que será tratado nos parágrafos a seguir. No entanto, para corroborar o entendimento trazido pelo despacho do 1017, destaco que o contrato de concessão número 2, celebrado entre a ANEEL e a Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia, apresenta as datas do reajuste tarifário e da revisão tarifária ordinária, conforme a orientação da nota técnica número 46, sendo que, neste caso, também não houve deságio ofertado na licitação. Também destaco que, embora a postergação dos processos tarifários em 45 dias tivesse o fito de refletir eventuais deságios obtidos no leilão, não há norma editalícia expressa que afaste essa postergação caso não ocorra deságio. Ou seja, ainda que o motivador da prorrogação não tenha ocorrido, não há previsão para afastá-la nessa situação. Diante do exposto, entendo que as tarifas do reajuste tarifário e da primeira revisão tarifária ordinária devem ser alterados mediante termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 2019. Em meu entendimento, depreende-se que a data para a realização do primeiro reajuste tarifário seria 26 de maio de 2019, ou seja, 45 dias após a assinatura do contrato, e a data da primeira revisão tarifária ordinária, 26 de maio de 2024. 5 anos após o primeiro reajuste tarifário. Considerando que já foram realizados os reajustes referentes aos anos de 2019 a 2022, em 1º de novembro desses anos, entendo que a alteração ora proposta deve refletir a nova condição, aniversário da concessão em 26 de maio, apenas para os reajustes que serão realizados a partir de 2025. Desta forma, ficam inalterados os processos tarifários ocorridos de 2019 a 2022, em 2023 não haverá processo tarifário ordinário, revisão ou reajuste, o que não afasta eventual revisão tarifária extraordinária, cujo pleito encontra-se em análise pela Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, a STR, e a partir de 2024 os processos tarifários ocorrerão em 26 de maio, sendo a primeira revisão tarifária ordinária no próximo ano. Nesse sentido, as subcláusulas quarta e 13ª da cláusula 6ª do contrato de concessão número 1 deve sim dispor. Primeira subcláusula, que é a quarta, na verdade, a primeira que está aqui, né, que é a subcláusula 4ª, o reajuste tarifário ocorrerá de modo ordinário com a periodicidade anual na data de 1º de novembro, entre os anos de 19 e 2022, e na data de 26 de maio, a partir do ano de 2025, exceto nos anos em que ocorra revisão tarifária ordinária, conforme o calendário definido na subcláusula 13ª desta cláusula. E a subcláusula 13ª, as revisões tarifárias ordinárias obedecerão ao seguinte cronograma. A primeira revisão será procedida em 26 de maio de 2024 e as subsequentes serão realizadas a cada 5 anos, a partir desta data. Passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo número 48.500.000.417/2019-86, voto por aprovar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição número 1 de 2019, com vistas a alterar as datas de reajuste tarifário e da primeira revisão tarifária ordinária, constantes, respectivamente, nas subcláusulas 4ª e 13ª da cláusula 6ª, de forma a refletir a orientação contida na nota informativa número 46 de 2018 da ASEC, do Ministério de Minas e Energia. Eu voto. Em discussão. Em votação. Está muito claro o voto e o parecer da Procuradoria. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Declaro que a diretoria, portanto, decidiu por unanimidade pela aprovação da minuta do termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição número 1 de 2019, com vistas a alterar as datas de reajuste tarifário e da primeira revisão tarifária ordinária, constantes, respectivamente, nas subcláusulas 4ª e 13ª da cláusula 6ª, de forma a refletir a orientação contida na nota informativa número 46 de 2018 da ASEC, do Ministério de Minas e Energia, e
Este era, como anunciado, era o último processo da pauta. Vou solicitar apenas ao secretário-geral, por favor, que faça o resumo do que deliberamos nesta reunião, na 27ª reunião pública ordinária da diretoria. Ok, hoje, em resumo, nós tivemos 40 processos inscritos em pauta e desses 33 estavam incluídos em bloco. Nós tivemos 2 processos retirados de pauta, um pedido de vista e um pedido de prorrogação de vista, né? Foram julgados processos de matérias diversas, entre eles a aprovação do edital, um edital de leilão, um reajuste tarifário, 11 recursos administrativos ou pedidos de reconsideração, 2 análises de termo de intimação, 6 requerimentos administrativos diversos, 3 pedidos de medida cautelar, 10 declarações de utilidades públicas e 3 processos de RAP, né, autorização e estabelecimento de parcela de receita anual permitida. Obrigado, Carlos Eduardo. Agradeço também a participação do Procurador-Geral Luiz Eduardo, a diretora Agnes, o diretor Ricardo e o diretor Fernando, e todos aqueles que nos acompanharam aqui presencialmente ou pela internet. Uma boa tarde a todos e todas.